Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês aí? Estudando bastante, né? O Enem tá chegando, o vestibular tá aí, né? Então vamos se empenhar ao máximo aí, assistir as aulas para tentar adquirir um pouco de conhecimento e chegar um pouco mais preparado, beleza? Bom, na aula de hoje nós continuaremos falando aí sobre números complexos, só que nós vamos tratar agora do número complexo na sua forma trigonométrica, tá legal? Trabalhar aí com seno, cosseno. O número complexo que nós vimos até agora, nós estamos falando de um número complexo na forma algébrica, beleza? Nós vamos transformar essa forma algébrica numa forma trigonométrica. É uma aula muito importante, vocês não podem perder. Peguem um lápis, papel, caneta, façam as suas anotações, tá legal? Vocês não fiquem até o final. No final do exercício terá uma parte bem importante que vocês não podem perder, tá legal? Eu vou pedir um favorzinho para vocês aí, tá? Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal aí, porque depois vocês se inscrevendo no canal, eu consigo fazer com que o YouTube libere um pouco mais de recursos para deixar nossas aulas mais bacanas, tá legal? Então se inscrevam no canal aí, compartilhem esse vídeo ao máximo e vamos fazer o canal crescer e ficar cada dia melhor para vocês. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos à aula. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas de números complexos, tá legal? Na aula de hoje, nós falaremos do número complexo, porém, nós vamos escrevê-lo na sua forma trigonométrica, tá legal? Ou na forma polar, como alguns veem em alguns livros didáticos, tá legal? Então prestem muito atenção que nós vamos usar alguns conceitos que nós vimos na aula passada, beleza? Se você ainda não viu a aula passada, eu recomendo que você volte lá para a aula de argumento de um número complexo, uma aula anterior a essa, beleza? Vamos trabalhar aqui. Nós temos aqui o plano cartesiano, tá legal? Nós temos aqui o plano cartesiano, nós temos aqui o módulo do plano cartesiano, nós chamamos de ρ, e nós temos a projeção do plano cartesiano, a projeção A, que é o número real, e a projeção B, que é o número imaginário, tá legal? Este nosso número complexo, ele está na sua forma algébrica. Nós vamos deixá-lo agora na sua forma trigonométrica, beleza? Prestem muito atenção. Novamente eu vou pintar aqui esse triângulo retângulo que nós temos aqui e vamos trabalhar em cima dele com as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Observe que esse triângulo ele é retângulo aqui, tá legal? Nós temos que esta medida deste triângulo mede A e esta medida desse triângulo é igual a esta medida, pois ela é a sua projeção. Então, mede B. Aí nós vimos na aula passada, nós chamamos aqui do ângulo θ, e nós trabalhamos na aula passada com seno de θ é igual ao cateto oposto ao beta, cateto oposto ao θ é o B, certo? B sobre a hipotenusa é o ρ. E nós vimos também na aula passada que o cosseno de θ é o cateto adjacente ao θ, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o ρ. Beleza? E nós sabemos também que o número complexo na sua forma algébrica é este daqui, A mais B vezes I. Então, eu preciso saber quem é o meu A e eu preciso saber quem é o meu B. Observem aqui em cima que eu tenho o B aqui, né? Se eu isolar esse B, se eu deixar esse B sozinho, isso vai me interessar bastante. Então, nós vamos isolar esse B, tá legal? O ρ, ele está dividindo, ele vai passar para lá,
multiplicando. Como que vai ficar? Rho vezes o seno de θ é igual ao B. Olha que legal. Eu já posso substituir o B por Rho vezes seno de θ. E a mesma coisa aqui. Aqui eu preciso do A. Então, vamos isolar o A aqui. O Rho está dividindo. Vai passar para lá, multiplicando. Como que vai ficar? Rho vezes cosseno de θ é igual ao A. Observe que eu tenho o A agora para colocar aqui. Certo? Então, como que vai ficar o meu número complexo na sua forma trigonométrica? Z é igual ao A. Quem é o A? Quem é o A? O A é o Rho vezes cosseno de θ. Mas, agora eu preciso do B. Quem é o B? O B é o Rho vezes o seno de θ. Aí eu vou copiar este vezes I. Tá legal? Observem aqui uma coisa muito importante, que o I ele está multiplicando o seno de θ. Tá legal? Então, para vocês não se confundirem, porque muitos alunos pensam que o I está multiplicando θ. Não é. O I está multiplicando tudo isso daqui. Tá legal? O I está multiplicando seno de θ. Então, para a gente não se confundir, vamos colocar o I na frente do seno. Como que vai ficar? Z igual Rho vezes cosseno de θ mais Rho vezes I vezes seno de θ. Não fiz nada demais, eu só mudei o I de lugar, porque alguns alunos se confundem. Tá legal? Uma coisa que nós podemos observar aqui é que nós temos o Rho tanto aqui quanto aqui. Então, vamos colocar o Rho em evidência. Como vai ficar? Z é igual a Rho, que multiplica cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Tá legal? Então, essa aqui é a nossa, esse daqui é o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Nós podemos reduzir isso. Alguns livros fazem essa redução da seguinte maneira. Z é igual Rho, que multiplica C vezes I vezes S θ. Tá? Só para vocês se localizarem. O Rho, o C é de cosseno, o I é do número complexo e o S é de seno. Tá legal? Mas, na maioria das vezes, nós usaremos essa fórmula maior aqui. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver isso na prática, então, beleza? Nós temos aqui o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Rho vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Tá legal? Nós temos aqui o número complexo na sua forma algébrica. Nós vamos transformar essa forma algébrica na sua forma trigonométrica, beleza? Só que para isso nós vamos precisar calcular duas coisinhas. Primeira coisinha que nós vamos precisar calcular é o Rho. E uma outra coisinha que nós vamos precisar calcular é o θ, que nós já vimos o cálculo dessas duas coisinhas nas aulas passadas, tá legal? Então, nós primeiro vamos calcular o Rho. Beleza? E qual que era a formulinha do Rho mesmo? Rho é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que o A
é a nossa parte real e o B é a nossa parte imaginária, beleza? Como que vai ficar o ρ então? Ρ é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ρ é igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado é 9. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 18. Vamos aí simplificar essa raiz de 18. Eu posso escrever raiz de 18 da seguinte forma, né? 2 vezes 9, beleza? E eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3 ao quadrado. Então, como vai ficar? Ρ é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? O 3 ao quadrado, eu corto com o índice da raiz. Então, o 3 sai. Ρ é igual, o 3 sai. E o 2 que eu não cortei fica. Tá legal? Este daqui é o nosso ρ. Eu vou escrever ele aqui no cantinho. Beleza? A gente vai usar ele daqui a pouquinho. Ρ é igual a 3 vezes raiz de 2, beleza? Vamos agora calcular o θ. Bom, para calcular o θ, nós usaremos aí as duas funções trigonométricas no triângulo retângulo, tá legal? Nós vimos na aula passada e no comecinho dessa aula. A primeira delas que nós vamos usar é o seno de θ igual ao B sobre o módulo, tá legal? Vamos lá então. Seno de θ é igual, o B é a nossa parte imaginária. 3 sobre o módulo. Quem que é o módulo? 3 raiz de 2. Simplificando o 3 com 3, dá 1. Como vai ficar isso daqui, então? Seno de θ é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar isso daí para tirar a raiz de baixo. Como que vai ficar, então? Seno de θ é igual a 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Ou simplesmente corta o índice e fica o 2. Tá legal? Então, nós já sabemos que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa com o cosseno de θ. Vamos lá, então. Cosseno de θ é igual ao A. O nosso A é a nossa parte real. 3 dividido pelo módulo. O módulo é 3 raiz de 2. Tá legal? Simplificando 3 com 3, eu vou ter que o cosseno de θ é igual a 1 dividido pela raiz de 2, racionalizando pela raiz de 2 embaixo e em cima para tirar a raiz do denominador, vamos ter que o cosseno de θ é igual a 1 vezes raiz de 2, é raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Legal? Agora, nós vamos procurar na tabela trigonométrica qual seno que dá raiz de 2 sobre 2 e qual cosseno que dá raiz de 2 sobre 2, beleza? Vou colocar a tabela para vocês procurarem junto comigo aqui. Então, observando na tabela, o seno de qual ângulo que dá raiz de 2 sobre 2? O seno de qual ângulo que dá raiz de 2 sobre 2? O seno de 45. E o cosseno de qual ângulo que também dá raiz de 2 sobre 2? 45. Então, nós descobrimos aqui que o nosso θ é 45 graus, beleza? Então, nós já sabemos aqui que o nosso θ é igual a 45 graus. Agora que nós já temos o módulo e já temos o ângulo, é só fazer a substituição. Vamos lá, então. Z é igual o ρ, que nós já sabemos que é 3 vezes raiz de 2, vezes
cosseno, o θ é 45, certo? Mais o I vezes o seno, o θ também é 45. Tá legal? Ficaria assim, só que para deixar na sua forma trigonométrica, eu tenho que tirar do graus aqui e colocar em radianos, tá legal? Como que vai ficar o 45 graus? 45 graus nada mais é que π sobre 4. Nós já vimos essa aula em algumas aulas anteriores, fazer a conversão de graus para radianos, beleza? Mas para quem não lembra, vamos fazer uma rápida revisão aqui, beleza? Vamos lá então. Eu posso falar, revisãozinha, tá bom? Para quem não lembra. Eu posso falar que π equivale a 180 graus. Então, 45 graus equivale a quanto? X, regrinha de 3, da maneira mais prática, tá bom? Tem maneiras mais fáceis, mentalmente inclusive, mas usaremos aqui uma regrinha de 3. Agora multiplicamos em x. 180 vezes x igual π vezes 45. O 180 está multiplicando, passa dividindo. Como que vai ficar? X igual 45π dividido por 180. Vamos dividir em cima e embaixo por 45. Poderíamos dividir por 5, por 5, por 5, tá legal? Mas se quiser fazer de uma maneira direta, 45 dividido por 45 dá 1, então só fica o π em cima. 180 dividido por 45 é 4, tá legal? Π sobre 4. Agora que nós já fizemos a conversão de 45 graus para π sobre 4, vamos trocar o 45 por π sobre 4. Como que vai ficar? Z igual 3 vezes raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais I vezes o seno de π sobre 4, beleza? Podemos colocar isso também na forma reduzida. Então, podemos deixar na forma reduzida, que é aquela forma reduzida que nós colocamos um pouquinho acima da nossa aula, do nosso vídeo, certo? Z igual ao ρ, que é 3 raiz de 2, vezes o C, que é do cosseno, o I, que é do número complexo, o S, que é do seno, e o θ, que é π sobre 4, beleza? Poderia ficar dessa forma também, tá legal? Ou ficaria dessa forma enorme aqui, comprida, está certo? Ou poderíamos simplificar para a forma reduzida, que é essa daqui, Z igual a ρ vezes siso. C de cosseno, I do número complexo, S de seno e o θ, que é o nosso ângulo, beleza? Vamos então fazer um segundo exemplo aqui, pessoal, um pouquinho diferente. Vamos pegar um número complexo, Z igual 2 mais 2i. Nós temos aqui um número complexo escrito na sua forma algébrica, beleza? Vamos transformar essa forma algébrica numa forma trigonométrica, tá legal? Qual que era a forma trigonométrica mesmo? Era essa daqui, né? Z igual ρ, que multiplica cosseno de θ, mais I, que multiplica o seno de θ. Beleza? Então, duas coisas que eu tenho que determinar aqui.
A primeira delas é o ρ, certo? A primeira delas é o módulo. Beleza? Como que eu determino esse módulo, então? Módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que o A é a minha parte real. Nesse caso é o 2. Então, meu módulo, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais o B é a minha parte imaginária. Quem que é a minha parte imaginária? É o 2. Também, 2 ao quadrado. Então, como vai ficar o meu módulo? Módulo é igual a raiz quadrada de 4 mais 4. Módulo é igual a raiz quadrada de 8. Eu posso escrever a raiz quadrada de 8 como a raiz quadrada de 2 vezes 4. O 4 ele tem raiz quadrada exata, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 2 sai da raiz e esse 2 fica. Esse aqui é o nosso módulo, beleza? Eu vou colocar ele aqui no cantinho, aqui, ó. Vamos usar daqui a pouco. Módulo é igual 2 raiz de 2. Tranquilo? Agora que nós já calculamos o módulo, nós vamos calcular o θ. Nós vamos calcular o θ usando a função trigonométrica do seno e cosseno. Qual que era mesmo? Seno de θ é igual a B sobre o módulo e cosseno de θ é igual a sobre o módulo. Beleza? Observem aqui que o B é a nossa parte imaginária, não é isso? O nosso B é a nossa parte imaginária. Como que vai ficar aqui, então? Seno de θ é igual a B é 2 e o módulo 2 raiz de 2. Simplificando o 2 de cima com 2 de baixo, em cima vai ficar 1. Como que vai ficar, então? Seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Não vamos deixar a raiz embaixo, não. Vamos racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Como que vai ficar o seno de θ, então? Seno de θ é igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, seno de θ deu raiz de 2 sobre 2. Vamos para o cosseno. Cosseno de θ é igual, o meu A, ele é a parte real, certo? Quem que é a minha parte real? É o 2. Então, como vai ficar? 2 dividido pelo meu módulo, que é 2 raiz de 2. Simplificando o numerador pelo denominador, fica 1. Então, eu vou ter aqui que o cosseno de θ é igual a 1 dividido pela raiz de 2. Não é legal ter raiz de 2 embaixo. Vamos, então, racionalizar. Como que vai ficar aqui, então? Cosseno de θ é igual a 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Legal? Agora, nós vamos consultar a nossa tabela trigonométrica para verificar qual seno que é raiz de 2 sobre 2 e qual cosseno que é raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, observando na tabela aí, qual seno, pessoal, que é raiz de 2 sobre 2? 45, né? E qual cosseno que é raiz de 2 sobre 2 também? 45. Então, nós já sabemos que o nosso θ, que o nosso ângulo é 45 graus, beleza? Só que o nosso ângulo é 45 graus, nosso θ.
Só que nós não podemos deixar no formato de ângulo, tá legal? Vamos transformar este ângulo em formato de π, em π radiano. Então, eu sei que 45 graus, ele é π sobre 4. Agora que nós já temos o ρ e já temos o ângulo θ, é só fazer a substituição. Z é igual ao meu ρ, que é 2 raiz de 2, vezes o cosseno do meu θ, que é π sobre 4, mais I vezes o seno do meu θ, que é π sobre 4. Beleza? Este daqui é o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Tá legal? Podemos deixar ele ainda na sua forma simplificada. Como que é a forma simplificada? Z igual módulo vezes si, certo? Cis θ. Leitura. Cis θ, beleza? Então, como vai ficar então? Z igual módulo, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cis θ, que é π sobre 4. Tá legal? Quem é esse cis θ, né? O C é do cosseno, o I é do número complexo e o S é do seno. Beleza? Então, se você ficou até o final aqui, pessoal, compartilhe ao máximo essa aula, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito, vai ajudar muito o canal a crescer, fazer com que o YouTube libere alguns recursos para deixar a aula bem mais produtiva, tá legal? Então, se inscrevam no canal aí e ajuda o canal a crescer, beleza? Um forte abraço a todos aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau.